Boa noite a todos. A página de hoje é do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles. Se chama Convite ao Perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga, amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante, o amigo momentaneamente enganado, se haja transformado em teu algoz, perdoa. Se apesar dos teus esforços no bem, nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia a multiplicar dificuldades e espinhos pela senda, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridam. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Indubitavelmente, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes serás convidado ao revide, conclamado à reação engendrada pela ira, que provoca a rebelião, tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado. Reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação e reflexionares tardiamente. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta, permaneceu integérrimo, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão, dignos de perdão. Na realidade, o perdão, ele liberta, e ele liberta a nós, né? Nós que estamos ofendidos, amargurados, magoados. A libertação, primeiramente, é com a gente. E aí o outro, muitas vezes, nem sabe que nos magoou, nem está percebendo a situação em que a gente se encontra. Por isso que o perdão é uma libertação para aquele que foi ofendido. O outro vai ter o tempo dele, vai ter um momento que ele vai perceber. Mas a gente, né, nós que já temos algumas informações a mais, podemos perdoar. Fazer o esforço, né? É um treino diário, o tempo todo, para que a gente possa se magoar menos, levar as coisas não tão à risca, né? A ferro e fogo, e compreender que cada um tem o seu momento de aprender a amar, né? Boa palestra a todos. Deus, nosso Pai, és todo poder, Senhor, toda bondade. E quando nos sentimos afligidos, a tendência é sempre procurar-te, porque sabemos que de ti virá a paz que necessitamos, a corrigenda que tanto precisamos. Jesus, amigo mestre de todos os momentos, companheiro, mais uma vez voltamos à tua casa. Quantos de nós aqui presentes, Senhor, colocando a teus pés as suas necessidades maiores, as suas ânsias. Sim, mestre, as necessidades que nos trazem a mente conturbada, as famílias que precisam de paz e de harmonia com os seus representantes aqui, pedindo-te, Senhor, que haja essa paz e essa harmonia no lar,
Tão bom que fossem todos assim harmoniosos e em paz. Mas estamos aqui para pedir clemência a Ti, porque se sofremos, sabemos que há razões para isso. Por isso aqui estamos, te pedindo piedade, Senhor, para que haja harmonização em nossas vidas. E é assim, Senhor, que eu peço aos nossos guias e protetores, que nos permita que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz em nossos corações, muita luz. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, uma grande alegria poder estar aqui. Eu me chamo Marcos, venho da casa espírita chamada Centro Espírita de Jacarepaguá, ou também chamada carinhosamente de Casa de Agostinho, que é o nosso patrono da casa. E hoje eu venho conversar com vocês sobre o capítulo 5 do Evangelho, o bem e o mal sofrer, item 18 desse capítulo. Esse capítulo começa com uma citação de Jesus dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão o reino de Deus. Bem, sofrer. O que é sofrer? O que é o sofrimento? Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão o reino de Deus. Algum de nós aqui não tem aflição? Algum de nós aqui não sofre? Então estamos todos garantidos no reino de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, talvez uns 10, 11 anos, eu me queixava de umas dores para minha mãe, umas dores na perna. Vale dizer que aos 11 anos eu já tinha esse tamanho aqui, né, essa altura. Eu me queixava de umas dores na perna, minha mãe me levou ao médico e o médico disse que era dor do crescimento. Olha, eu não tinha pensado nisso filosoficamente ainda, mas crescer é sofrido, né? Crescer é sofrido. Eu senti dor para crescer. E dizem que a criança, quando nasce, aquele primeiro choro é o ar dilatando os pulmões pela primeira vez. É um contato com o sofrimento. A doutrina budista tem 5 passos que devem ser contemplados, segundo o Buda dizia, que todo ser humano devia contemplar, ou seja, meditar sobre 5 coisas. Certamente serei velho, não posso evitar a velhice. Certamente estarei adoentado, não posso evitar a doença. Certamente morrerei, não posso evitar a morte. Em todas as coisas que me são caras e amadas, haverá mudanças e me separarei delas. Sou filho das minhas ações, herdeiro das minhas ações, e pelas minhas ações serei reconhecido. O Buda dizia que nós devíamos contemplar essas 5 coisas, e se nós contemplássemos essas 5 coisas, nós compreenderíamos melhor o sofrimento. Vamos tentar pensar junto com ele. Certamente morrerei, não posso evitar a morte. Quase todos nós, com raras exceções aqui, espíritas, já bem adiantados, já bem ambientados com esse tema, quase todos nós nos desesperamos com a ideia de morrer. Alguém aqui está tranquilo com relação a esse assunto? Se tiver, parabéns. A maioria, se falar que é a hora, treme na base, né? Nosso querido Chico Xavier tem uma história muito engraçada, aquela do avião, né? Todos devem conhecer. Estava lá no avião, tinha uma turbulência, e aí todos gritavam com medo que o avião caísse, e Chico também começou a gritar: valha-me Deus! Aquele jeitinho mineiro de Chico: valha-me Deus! Estamos à morte, vamos morrer. E Emmanuel aparece e fala: Chico, dê testemunho da tua fé, a morte não existe. Sim, a morte não existe, mas nós estamos em perigo de vida. E Emmanuel diz: sim, estamos. Se estamos em perigo de vida, eu também vou gritar. Estou desesperado. Valha-me Deus, não quero morrer. Mesmo
né? Todos nós que conhecemos mesmo a doutrina espírita, tememos a morte, né? Há uma estatística que diz que quem está lá, quem está desencarnado, quando fala que vai reencarnar, fica desesperado. Eu não quero voltar para lá, eu não vou resistir às provas, às tentações, eu vou sucumbir. E quem está aqui, quando fala que vai desencarnar, também não quer ir. Não, pelo amor de Deus, não está na minha hora ainda. Então nós temos essa dificuldade de aceitar a morte. Mas a morte é fato, ela virá. E se eu aceitar isso com mais naturalidade, vou sofrer menos. Certamente morrerei e não posso evitar a morte. Certamente estarei adoentado, não posso evitar a doença. Mas quando eu fico doente, eu fico indignado. Mas por que comigo? Por que logo essa semana eu fui ficar gripado? Por que logo essa semana? Por que logo eu tenho essa doença? Eu me incomodo. Eu não aceito o fato de adoecer. Mas existe alguém que não adoeça? Existe alguém que não tenha problemas? Existe alguém que não tenha problemas de saúde? Não há. Porque eu me sinto desprestigiado por Deus quando fico doente. Mas, Senhor, justamente nessa semana, porque eu tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Certamente estarei doente e não posso evitar a doença. Certamente serei velho, não posso evitar a velhice. Quantas pessoas têm desencarnado lutando contra a velhice, não é verdade? Fazendo cirurgias para poder espantar uma ruga aqui ou uma ruga ali, tentando corrigir uma celulite ou alguma coisa, alguma imperfeição própria do tempo. Temos lutado para não envelhecer. Olha o Botox, não é? Botox, plástica. Nós não queremos aceitar a realidade da velhice e sofremos com isso. Nós sofremos. Ah, meu Deus, eu não tinha essa ruga, eu não era assim, eu não era careca. Olha só. Nós sofremos com isso. Pelo menos cabelos brancos eu não tenho, né? A velhice já não está me pegando, né? Não tenho cabelos brancos. Mas nós sofremos com isso, né? As mulheres principalmente, né? As mulheres não envelhecem, ficam loiras, né? Isso acontece. Nós sofremos para aceitar as doenças do corpo, aceitar a decrepitude, a fragilidade do corpo. Nós não queremos aceitar, nós sofremos. Mas não posso evitar a velhice. Certamente serei velho, não posso evitar. Em todas as coisas que me são caras e amadas, haverá mudanças e me separarei delas. Todas as coisas que me são caras e amadas, haverá mudanças e me separarei delas. A gente ganha um presente, a gente ganha um jarro, ganha uma mesa, ou alguma coisa, ou uma roupa que a gente adora, e o tempo, aquela roupa vai se desgastando e a gente precisa desapegar, né? Aquele vaso que a gente achava lindo já está lascadinho na ponta, mas a gente, não, foi o fulano que me deu, eu não posso me desapegar. Não, esse vaso, essa mesa, é isso. A gente se apega e sofre. Se apega e sofre. Quantas mulheres não têm calças, né, guardadas para voltar aquele peso, né? Não, essa aqui eu tinha 38 quilos, quando eu tiver 38 quilos de novo eu vou voltar para essa calça. Está lá guardada, né? Nós nos apegamos às coisas, nos apegamos à nossa forma física e sofremos por isso. Queremos voltar a ser como éramos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e sofremos com isso. Não aceitamos com naturalidade a ação do tempo, a ação da vida e a vontade de Deus. Porque em todas as coisas que me são caras e amadas haverá mudanças e me separarei delas. Os filhos, porque crescem, né? Aquelas crianças tão fofinhas, correndo, nos abraçando pelos joelhos, né? Pela canela, tão fofinho, tão gostosinho, e aí vai crescendo, fica aquele adolescente emburrada, né? Brigando, não quer mais conversar com a gente. Eu já não posso mais dar beijo na porta da minha filha, na porta da escola, porque é mico, né? Não posso mais beijar. Está com 13 anos, já estou na fase de, pai, chega para lá. Mas sinto falta dos 3, dos 4, dos 5 anos, onde eu era o herói. Nos apegamos e sofremos. Nos apegamos ao outro, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe. E a vida segue seu rumo, nos separa das pessoas a quem amamos e nós sofremos. Mas por que sofremos? Por que sofremos? Porque não aceitamos o sofrimento?
Será que é por isso que nós sofremos? Todos nós aqui encarnados na Terra estamos sujeitos ao sofrimento, não há quem não esteja. O Eike Batista, o homem mais rico do Brasil, né? Vocês não viram lá? Ele faz implante no cabelo, olha, ele não assumiu a careca. Ele se sente abalado porque, né, a autoestima dele fica baixa. Então, mesmo um homem com tanto dinheiro sofre. Então, o dinheiro não é a solução para o sofrimento. Porque os ricos também adoecem. Os ricos também perdem pessoas amadas. Os ricos também têm problemas de saúde na família, problema com drogas, decepções. Aliás, os ricos parece que se separam mais do que os pobres, né? Acho que tem mais dinheiro para pagar a pensão. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Mas os casamentos dos ricos duram menos, eles sofrem também, né? Então, nós percebemos que o sofrimento está em todo lugar. Ah, não, peraí. O rico sofre porque ele quer mais ainda, ele pode ter mais, e aí ele tem tudo, e aí fica desgostoso porque tem tudo, há um vazio. E o pobre sofre por quê? O pobre não tem nada, por que ele vai sofrer? Né? Não tem com o que se preocupar, é menos coisa para se preocupar, né? Mas o pobre sofre por aquilo que lhe falta. O pobre sofre pela falta de dignidade, pela falta de amor, pela falta de respeito com que a sociedade o trata. Então também há sofrimento na camada pobre. Não, mas quem tem saúde não sofre. Sofre. Sofre porque as pessoas que estão à volta dele adoecem. Eu me lembro, lá nos idos de 1987, isso revela um pouco a minha idade, eu assisti um filme chamado Highlander. Alguns aqui devem lembrar, né? Daquele imortal. Olha, vocês estão rindo porque o filme é antigo, né? Tudo bem, eu tenho 40 anos, não vou me esconder, não. Eu lembro desse filme que o homem não envelhecia, né? Ele era imortal. E uma das primeiras dores que ele sentiu foi ver a companheira envelhecendo, a companheira morrendo, uma cena triste, assim, ela envelhecendo e ele continuava jovem. Aquela perda também o tocava. Então, mesmo na juventude, mesmo com a saúde, nós também sofremos. E sofremos aquilo que o Drauzio Varela agora está tratando no Fantástico como os males da alma, né? Eu não assisti muitas dessas reportagens ainda, mas vi algumas e achei muito interessante. Os males da alma. Então, mesmo quando o corpo está são, aparentemente, a alma sofre. Existem sofrimentos para a alma. Meus irmãos, por esse diagnóstico que eu estou fazendo aqui, a gente percebe que não tem jeito, né? A gente vai sofrer de alguma maneira. O sofrimento vai nos visitar. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que os aflitos vão herdar o reino de Deus? A doutrina espírita nos ensina, Jesus nos deu essa dica, o budismo também dá essa dica quando ele fala dessas 5 coisas, né? A maneira de sofrer, a maneira de lidar com o sofrimento é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. O sofrimento virá, não podemos fugir dele. E já que ele vem, por que eu me revolto quando ele vem? Eu não devia estar preparado quando ele vem? Ora, a minha casa já tem lá um telhado, esse telhado já tem um caimento para a chuva cair na calha e a água escorrer. Ou seja, eu me preparei para a chuva, né? A chuva vai chover mesmo, já sei que chove, e aí já tem ali. Na minha casa tem um ventilador, tem um ar-condicionado, aqui também tem um ventilador. Por quê? Eu sei que o calor vai vir, e aí eu já tenho um ventilador, um ar-condicionado. Por que eu não me preparo para sofrer? Por que quando o sofrimento vem, eu fico indignado? Preciso me preparar para sofrer. Todos nós precisamos nos exercitar para sofrer. E é interessante que o texto do Evangelho que nós estamos estudando hoje, né, o capítulo 5, item 18, Lacordaire, que é o espírito que dá a mensagem, fala que nós deveríamos ser como um soldado. O soldado que não vai à guerra se sente triste, porque ele não tem condições de pôr em prática aquilo que ele se preparou para fazer. Então nós deveríamos ser como os soldados em relação ao sofrimento. Que venha o sofrimento, estou preparado. Ok? Estamos preparados para o sofrimento? Não, não estamos preparados. Mas precisamos estar. Porque bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são sedentos de justiça. Palavras de Jesus.
na medida em que nós evoluímos moralmente e intelectualmente, nós percebemos que o sofrimento é um amigo nosso. Quando a gente sofre é que a gente põe em prova a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa inteligência. Sim, essas coisas que eu citei como exemplo, o caimento do telhado, a calha, surgiu porque antes de nós, algumas pessoas sofreram muito com a chuva. E as casas não tinham telhado, e aí alagavam tudo. Outras pessoas sofreram muito com o calor, e aí inventaram o ventilador. Nós, então, precisamos inventar ventiladores para a nossa alma, calhas para chuvas de lágrimas que vêm para dentro de nós, porque elas vão vir. Nós precisamos estar preparados. E como é que nós nos preparamos para isso? Primeiro, aceitando o fato de que o sofrimento virá. Não nos iludindo de que não, comigo não vai acontecer. Não, eu não vou sofrer. Não, isso aconteceu com o vizinho, mas comigo não. Todos nós seremos visitados pelo sofrimento. Como é que eu vou lidar com isso? Primeiro, aceitando isso e ficando em paz com relação a isso. É da vontade de Deus, é da característica deste planeta, é fruto da nossa colheita, né? Nós semeamos, estamos colhendo. É fruto da nossa semeadura, melhor. Nós estamos colhendo o sofrimento que está vindo para nós. Nós estamos nesse planeta porque nós semeamos algo e precisamos colher. E uma das formas de colher é isso. São esses acontecimentos infelizes, entre aspas, que vão nos acontecer. E nós precisamos estar preparados e aceitá-los. Eles vão vir. Já que eles vão vir, eu quero aceitá-los com amor. Então, se eu tenho um irmão que briga comigo, que é chato, que me rouba a paz, eu tenho que olhar para ele com amor. Opa, lá vem o fulano. Sou um soldado, né? Preciso exercitar o meu amor. Que venha fulano. Não escolhe meu amigo não, vem o mais chato. Vem, pode vir. Estou preparado. E aí? O que é? Vai. Eu vou resistir. Não, pode falar, vai me chateando aí, eu vou resistir. Não vou me aborrecer, não vou perder minha paz com você, pode me aborrecer. No texto do Evangelho, diz que essas oportunidades é para que no final nós possamos dizer, fui o vencedor. E não é o vencedor do embate, da discussão, da briga. Não, é o vencedor sobre você. Paulo de Tarso fala do bom combate. Combati o bom combate da fé. O bom combate é aquele combate que nós combatemos conosco. Que nós lutamos contra as nossas más tendências, contra as nossas imperfeições. Esse combate tem que ser constante. E aí, todo dia, quando o sofrimento nos visitar, eu não tenho mais que me revoltar contra o sofrimento. Não tenho mais que ficar chateado porque estou sofrendo. Mas tenho que aprender a sofrer. Aprender a lidar com o sofrimento. Ainda há pouco conversava aqui com uma grande amiga aqui dessa casa, e nós falávamos sobre as caídas, as quedas que nós temos no nosso lar, na nossa família. As quedas de impaciência, as quedas de destempero, de orgulho, de vaidade. Para nós que subimos aqui para falar sobre o Evangelho, sobre essas lições, vocês não sabem quanto essas quedas são mais dolorosas para nós. Porque nós estamos aqui falando de uma coisa que nós deveríamos, pelo menos, nos esforçar ou estar mais atentos para cumprir. Mas, infelizmente, nós ainda fraquejamos. Porque somos crianças espirituais, né? Todos nós somos crianças espirituais. E a doutrina espírita tem um caráter maravilhoso de que não tem doutores, nem sacerdotes, nem professores. Somos todos colegas de sala de aula trocando de lugar de vez em quando. Mas quando a gente erra e já tem o conhecimento, nós temos duas dores, né? A dor do acontecimento em si e a dor de ter falado de maneira destemperada, de não ter agido de acordo com aquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já compreende. E a paciência, a ternura, o amor, o se pôr no lugar do outro, são exercícios que nós
que aqui estamos na noite de hoje, nós que optamos por aqui estar na noite de hoje, que nós já estamos buscando alguma coisa de melhor para dentro de nós, temos o dever de tentar pôr em prática ainda mais. Ainda mais. Eu, às vezes, estou aqui fazendo um desabafo, me perdoem, mas eu, às vezes, no meu lar, ainda tenho destemperos, ajo de maneira intempestiva, falo coisas, e aí quando acabo de falar, eu me arrependo profundamente, porque me vem à cabeça os conselhos que a doutrina espírita nos dá. E um dos conselhos que a doutrina espírita nos dá é de que aquele que tem mais deve dar mais. Aquele que mais conhece deve oferecer mais. Aquele que já se propõe ao caminho do bem deve estar pronto para o caminho do bem. No Evangelho de Lucas, que é apelidado por uns o Evangelho das Mulheres, né? Porque Lucas fala muito das mulheres. Lucas fala muito das mulheres. Lucas fala de uma mulher chamada Joana de Cusa. Fala que entre os seguidores de Jesus havia uma mulher chamada Joana de Cusa. E Joana conta no livro Boa Nova propaganda do livro para vocês comprarem na livraria depois. Livro maravilhoso. Esse livro, no prefácio, pequeno parênteses, Humberto de Campos diz que no céu também tem o seu folclore. Também há o folclore do céu. O céu no sentido poético da coisa, né? No plano espiritual também há o seu folclore. E aqui ele cita passagens de Jesus, situações em que Jesus teria conversado com os discípulos e com as pessoas à sua volta, de uma maneira muito poética, muito bonita, muito aconchegante, e faz, assim, parecer que Jesus está, assim, do nosso lado, assim, sentado pertinho da gente. Não é aquele Jesus do filme, né? O Jesus do filme, o cabelo dele fica perfeito, assim, no vento, né? Não venta, né? Jesus não sua no filme, né? Parece um super-herói, né? Jesus com aquela roupa branquinha, né? No meio do deserto, né? Jesus está sempre impecável, né? Nesses livros, como Jesus no Lar, como esse aqui, Jesus é parceiro, assim. Jesus está caminhando mesmo no sol, ali, suando e falando do amor, falando da caridade. Não é um Jesus longe da gente. É um Jesus muito humano, muito próximo de nós. E Joana de Cusa, uma dessas mulheres que seguia Jesus bem de perto, né? Ela uma vez vai ter com o mestre e dizer: mestre, eu quero te seguir plenamente, quero seguir completamente, mestre, mas meu marido, ele não me compreende, meu marido não me entende, ele é intendente, ou seja, ele cuida das finanças de Herodes Antipas, que era o governador, né, daquela região, e ele está ligado no mundo, está ligado nas coisas financeiras, e ele muitas vezes está ligado mais à tradição judaica ou aos deuses romanos. Ele fica numa mistura e ele não gosta do evangelho, dos teus ensinamentos. Jesus, eu quero te seguir, eu quero abandonar tudo e te seguir. E Jesus diz: Joana, quem é que pode compreender mais? Tu, que já busca a claridade do evangelho, ou ele, homem do mundo, arraigado ao mundo? E Joana fala: mas mestre, então eu não devo forçá-lo a compreender? Agir com energia e fazê-lo compreender o teu evangelho? Joana, se o Pai resolvesse exterminar aqueles que não seguem a sua vontade com um raio, destruir o pecador, o que seria da humanidade? Não podemos agir assim. Precisamos convidá-lo com amor, agir com amor, envolvê-lo calmamente. E Joana reflete um pouco contrariada, e Jesus continua dizendo a ela que ela deve amar o marido como um filho do coração. Amar o marido como filho do coração e guiá-lo através
do caminho da vida, para que ele possa beber também da fonte do Evangelho através do exemplo dela. E diz: Joana, vai e ser fiel. Seja fiel. A partir daquele dia é um divisor de águas na vida de Joana de Cusa. Joana volta para casa decidida a pôr em prática a vontade do Mestre. E assim ela faz. Toda oportunidade em que o marido a destrata ou a trata com rigor ou com destempero, ela lembra das palavras de Jesus e procura lembrar do lado bom do companheiro. Sempre pensando nas coisas boas que ele faz. Olhando para ele não como um déspota ou como um tirano, mas olhando para ele pensando com compaixão. Pensando que ele é um homem que precisa de amor, de compreensão, de que ele ainda não despertou para as luzes do Evangelho. E Joana vai levando, vai seguindo a vida com ele, engravida, tem um filho, e vai dando também a esse filho esses exemplos de amor, adota com o coração os filhos de outras mães, vai cuidando desses filhos também, se desvelando em amor, esquecendo um pouco de si, ou muito de si mesma, até que o marido acaba troca o governo, né? E aí ele perde as relações políticas, perde o dinheiro, vai ficando numa situação complicada, fica doente e, mais ainda destemperado, acaba desencarnando. Joana fica só, sem emprego, sem o marido que a sustentava, né? Não era comum as mulheres trabalharem. E aí Joana busca trabalho. Vai ser tecelã, vai costurar, vai fazer coisas para poder manter o filho e a si mesma. E as amigas de sociedade falam: mas Joana, que isso, você trabalhando, não fica bem. E Joana diz assim: mas o próprio mestre, Jesus, trabalhava, machucou sua mão lá com o serrote na carpintaria, por que eu não devo trabalhar, se o próprio mestre trabalhava? E segue trabalhando, lutando, vivendo a vida. E aí, diz o texto que no ano de 68, quando as perseguições aos cristãos se tornam mais vigorosas, mais intensas, Joana é aprisionada junto com seu filho e está no circo, né? No meio lá do circo romano, onde os cristãos são flagelados. E aí, em meio àquele flagelo, em meio às chicotadas e açoites, o soldado diz a ela: mulher, renuncia ao Cristo. Renuncia ao Cristo. E ela se cala, recebendo as chicotadas, recebendo a dor, calada, serena. E o filho, também sendo chicoteado ao lado dela, pede: mãe, por favor, nega esse Cristo, renuncia esse Cristo, não vês que vamos morrer? E Joana, diz o texto, lembra de Maria, que também viu o filho sendo crucificado e não recuou diante do sofrimento. E mesmo sentindo a dor das palavras do próprio filho, pedindo a ela: mãe, por favor, renuncia ao Cristo, nos liberta disso. Ela diz: meu filho, cala-te, porque o mestre não tinha pecados, não tinha erros e soube sofrer, soube levar o sofrimento até o fim. E aí, já no momento final, onde o seu carrasco, o seu algoz, aquele soldado prepara para o golpe final, pergunta: mulher, esse teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E ela, no último suspiro, diz: não, ele me ensinou também a te amar. O exemplo de Joana é um exemplo que a gente precisa interiorizar. Segui-lo talvez ainda seja difícil, porém, para nós hoje é muito mais fácil, porque não somos perseguidos, né? Não estamos sendo perseguidos por ser cristãos, não estamos à beira da morte. O que nós precisamos é flagelar, é lutar contra esse monstro
interior, chamado amor próprio, chamado orgulho, chamado vaidade, chamado indiferença, que ainda nos faz sofrer ainda mais. Precisamos lutar contra esse sentimento para que possamos aceitar o sofrimento e modificar o nosso estado mental. Diante da dor, lembrar do amor de Jesus, lembrar da sua serenidade diante do sofrimento, lembrar da sua dedicação diante do sofrimento, lembrar que nós não sofremos em vão, sofremos para crescer. Tal a dor, né, do crescimento que muitos de nós sentimos na infância, o crescimento espiritual também há de doer. Porque nós vamos nos debater com esses sentimentos de dizer, por que eu vou dar outra face? Não, eu não vou dar outra face coisa nenhuma. Peraí, ele fez isso, ele fez aquilo, ele está errado. Se eu tenho discernimento para compreender que ele está errado, por que não posso convidá-lo amorosamente a compreender o erro? Depois que passar aquela vontade de responder, né? Porque os animais, nós temos uma parte animal ainda, né? Os animais rosnam, né? O leão, o tigre, o cachorro. Nós rangemos os dentes às vezes, né? A gente trinca o dente assim, falando, é agora. Se eu te pego. Né? Isso é um resquício da nossa animalidade. É um resquício desse instinto de defesa. Mas a doutrina espírita nos explica que os sentimentos são os instintos elevados. Nós vamos ter esse ímpeto, sim, porque é da nossa natureza, é do nosso instinto de preservação, de manter o nosso espaço, de salvar o nosso espaço territorial, faz parte ainda da nossa natureza animal. Mas nós estamos aqui tentando sublimar isso. Não vamos mais atacar o outro. Nós já aparamos as nossas unhas, né? Não temos mais garras. Os nossos caninos diminuíram, não precisamos mais dilacerar a carne. Nós podemos respirar fundo por 1 ou 2 minutos, 4 ou 5, se for necessário, até 10, até sair de perto. Olha só, dá-me licencinha porque eu não estou bem, acho que não posso continuar esse assunto agora. Sai. Vai pensar, vai respirar. Vejam vocês, uma das coisas mais legais do namoro, né? No casamento a gente está ali junto, morando junto. Uma coisa mais legal do namoro é que a gente briga e vai embora. Né? No caminho para casa, você brigou, está na casa da sua namorada, você está indo para a sua casa, você pegou o ônibus para ir, no caminho você já se arrependeu da briga. Quando você chega em casa, você já liga para ela, amor, desculpa, passou. E ela também, né, quando entrou em casa chorando, já ficou pensando, já aliviou. Casado é mais difícil, né? Tá mais nos apartamentos pequenos que a gente tem hoje, né? Fica complicado. Para onde você vai, né? Você vai para a cozinha, o sujeito está na sala, você está chorando na cozinha, ele está te ouvindo na sala, né? Aí o outro liga a televisão, não sei o quê, né? Fica aquele ambiente pesado, não dá para respirar. Então dá uma volta. Ó, vou descer. Quando você pegar o elevador, que você chegar lá embaixo, você mora no 9º andar, então, quando você chegou lá embaixo, já pega o elevador de volta e fala, amor, desculpa, deixa isso para lá. Nós precisamos aprender a lidar com esse ímpeto, com essa ferocidade que ainda existe dentro da gente, essa vontade de responder o outro de pronto. Nós já temos tanta coisa acumulada sobre o outro, nós já guardamos tantas coisinhas sobre o outro, que o outro está falando e já estou maquinando a resposta. Ele deu o ponto final, eu já mando na lata. E aí, o outro já também tem as suas pedrinhas para a gente e já responde. E aí a gente fica ali trocando pedras, trocando farpas, e depois se arrepende. Depois sofre. Dolores Duran, bom, agora vou denunciar a minha idade demais mesmo, né? Dolores Duran, apesar que não era eu que escutava Dolores Duran, não. Era minha mãe, tá? Mas eu escutava, sou muito ligado à música. Ela tem uma canção chamada Castigo, né? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia,
A gente sente que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. Como é profunda, né? Essa letra de Dolores. Todo mundo diz, Dolores Corte Força, né? Muito triste e tudo mais. Mas essa reflexão, né? A gente fala tanta coisa que não quer dizer. Fica pensando que não vai sofrer. Não, eu vou dizer mesmo. Não, ele tem que ouvir isso. Vou falar porque ele tem que escutar mesmo. Não, tem que dizer as verdades. A verdade é para ser dita. Não é isso que a gente fala? Mas a verdade é para ser sentida. A verdade é para ser sentida. E cada um tem que sentir a verdade. E às vezes quando a gente... Vê se eu estou falando bobagem. Vê se não acontece com a gente assim. Quando a gente briga e a gente grita e o outro não responde, o que fica soando no ar? Foram as nossas palavras, né? Foi a nossa ignorância, foi a nossa agressividade. E aí quando ela fica soando no ar sem a resposta do outro, incomoda a gente, né? Porque a gente fala assim, caramba, como eu fui grosso, como eu fui agressivo, como eu fui deseducado, como eu não agi com o outro como eu gostaria que agissem comigo. Então precisamos exercitar isso, o silêncio. Vamos calar, vamos calar. Se o outro está em destempero, é o momento dele, porque eu sei que isso me acontece também, e tudo que eu preciso é que alguém não responda às minhas ignorâncias, porque senão eu vou me arrepender depois. Então, vou ficar calado. Não, vou deixar ela falar porque ela está nervosa, vou deixar ele falar porque ele está nervoso. Quando a gente se acalmar, quando a gente respirar, volta. Poxa, olha só, vamos tentar entender aquilo. E assim, não precisa ter razão, né? Porque ter razão para quê? Porque essa história de ter razão é complicada, né? Porque a gente fica lá brigando depois para saber quem é que estava certo e quem estava errado. Abre mão de certo ou errado. A vontade de viver bem, de viver junto, tem que ser maior do que o certo ou errado. Isso vale para as relações de casais, né? E vale para a vida cotidiana. Vale para o nosso trabalho, vale para as nossas conduções, para o ônibus, para o trânsito. Outro dia, eu levei um baita susto. Eu estava parado no sinal, num engarrafamento desses monstruosos que a Transcarioca nos oferece, né? Como cortesia. Estou parado no sinal e aí tirei o pé do acelerador, tirei o pé do freio para apertar o acelerador, porque o trânsito tinha andado um pouquinho. Nisso o carro andou um pouquinho para trás e eu nem percebi. Senti uma mão espancando o meu carro. Tomei um susto, né? Saí do carro de supetão. O que é isso? Quem é que está batendo no meu carro? E aí um senhor, muito forte até assim, nem dava para eu encarar não. Um senhor muito forte. Não está me vendo aqui não? Vai dando marcha ré assim, quase me atropela. E o senhor catando o chinelo. E eu, assim, indignado com a agressividade dele, né? Falei, senhor, o que houve? Por que o senhor está batendo no meu carro desse jeito? Não, você deu ré e quase me atropelou. Senhor, eu não dei ré, não era a minha intenção de dar ré. Não, você quase me atropela. Senhor, desculpa, eu lhe machuquei. Mas é engraçado que eu estava falando... eu estava falando meio alterado, mas tentando ser cortês ao mesmo tempo. Eu lhe machuquei por acaso? Se eu lhe machuquei, o senhor me desculpe. O senhor me desculpe de ter machucado. Era um misto do meu homem velho, né? Tirando satisfações pelo que estava acontecendo, com a minha vontade de ser cortês. E foi engraçado assim que ele percebeu, né, esse misto, essa maluquice dentro de mim, e falou, não, meu filho, você não me machucou não. Então, se eu lhe machuquei, o senhor me desculpe. Estendi a mão para ele. E ele apertou a minha mão e nós saímos os dois resmungando um do outro. Mas sem brigar, né? E eu lembro que eu falei para ele assim, o senhor precisa ter mais cuidado, porque o mundo anda muito violento. Vai que sai uma pessoa aqui descontrolada e agride o senhor. Foi uma situação inusitada e eu fui para casa ainda meio chacoalhado com aquilo, mas o que mais me chamou a atenção
foi que o movimento de sair do carro foi um movimento de ira. Foi a ira, foi o incômodo, foi o desaforo de estar batendo no meu patrimônio. Mas, por um lampejo do céu, acho que eu devia ter palestra essa semana, e aí eu lembrei que eu vim aqui falar, né? E aí eu dei uma segurada, né? Consegui segurar. Mas é isso, né? Se a gente analisar esse episódio friamente, é isso que leva as tragédias a acontecerem. Esse relâmpago, esse lampejo de ira com alguém que você nem conhece, alguém que você nunca viu, alguém que cruzou o seu caminho pela primeira vez. Nós precisamos nos educar contra esses sentimentos. Aceitar que as dores virão, que os desentendimentos virão, que os problemas virão, e nós temos que estar preparados para lidar com eles. A maneira de um cristão. Lidar com o sofrimento, com os problemas, com as dores, com as agressividades, como um cristão deve lutar. Oba, tem sofrimento? Estou aqui. Senhor, que queres que eu faça? Aprender a lidar com isso, amando, respeitando, vendo toda a oportunidade que nos aparece como uma nova oportunidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo que nos acontecer na vida, no dia, é uma oportunidade para fazermos o bem, para compreendermos o sofrimento e para evoluirmos enquanto criaturas espirituais. Nós não estamos aqui para comprar um Hyundai 30. Não é para isso que nós viemos. A maravilha tecnológica da Hyundai. Não é para isso que nós viemos. Tampouco estamos aqui para ter o iPhone 5. Também não. Até porque já estão lançando o iPhone 6 ou 5S, não sei. Então, não é esse o objetivo da vida. Não é. A gente não veio para cá para adquirir bem material, para usufruir da nossa beleza, da nossa saúde, da nossa juventude, porque tudo passa, tudo passa. Temos que saber utilizar tudo com sabedoria, com equilíbrio, porque aí o sofrimento que virá, ele virá. Às vezes eu comento isso assim, às vezes a gente procura uma religião com a ideia de que quando a gente vai estar na religião, a gente vai sofrer menos. Não. Aí acontece alguma coisa e você fala assim, mas puxa, eu estava indo no centro, eu estava ajudando a campanha do Quilo, eu levei roupa, me aconteceu isso, como é que pode? Deus está me desamparando, cadê os espíritos? Né? A gente fica indignado. E não é só os espíritas que fazem isso, não. Os católicos, os protestantes, a gente está acostumado a encarar Deus e a religião como uma relação de troca. Ó, Senhor, eu estou indo na igreja, me protege aí, tá? Me protege aí, não posso ser assaltado não, estou indo na igreja. Ué, como é que não? Como é que vai acontecer isso comigo? Mas eu estou ajudando tanto, eu estou fazendo tanto bem. E aí a gente precisa dar uma refletida sobre isso, né? Vocês já ouviram falar de Pedro? São Pedro, aquele da chuva, né? Aquele do tempo, né? Pedro, né? O que Jesus nomeou como pescador de homens, vem que tu serás pescador de homens, que eu te farei pescador de homens. Vocês lembram da história do Pedro? Vamos resumir aqui rapidinho, né? Pedro era um pescador lá rude, e aí Jesus convidou ele para o seguir. Pedro começou a seguir. Pedro era casado, né? Porque tinha sogra. Porque tem um momento que Jesus vai curar a sogra de Pedro. No Evangelho está lá. Jesus vai curar a sogra. Então ele era casado e tinha família. Mas ainda assim ele seguiu Jesus, foi seguir Jesus, caminhou, foi caminhando junto com Jesus. Na hora extrema, quando Jesus ia ser preso, ele sacou da espada para defender Jesus, cortou a orelha de um cara que ia lá prender Jesus. E Jesus disse, Pedro, não faça isso. Né? Quem ferir pela espada, perecerá pela espada. E Pedro sossegou. E Pedro falou, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo. Então edifica a minha igreja sobre a rocha. Pedro, tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Senhor, eu irei contigo aonde tu fores. Pedro, quero te dizer que ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Mestre, jamais. Jamais, mestre. E negou Jesus 3 vezes, né? Essa parte da história a gente já sabe.
E aí depois ele foi cuidando da igreja, cuidando da comunidade cristã, falando do amor do Evangelho, travando problemas lá entre os judeus e os não judeus, tentando conciliar as coisas, uma vida atribulada toda a vida. E aí, para finalizar a vida de Pedro, ele acabou sendo preso também porque era cristão e também ia ser crucificado tal qual Jesus. E ele disse assim: não mereço ser crucificado como mestre. E aí foi crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a vidinha mansa de Pedro. Paulo de Tarso, vocês ouviram falar de Paulo de Tarso? São Paulo? Pois é, também teve uma vidinha atribulada, não é? Porque estava seguindo Jesus, estava fazendo bem, eles não podiam ter dito isso assim: mas mestre, francamente eu estou te seguindo, mestre, você está me dando só confusão, né? Nós não estamos preparados para o nível de sofrimento dessas criaturas. Essas criaturas foram espíritos que estavam muito abnegados, muito cientes do sofrimento. Os nossos sofrimentos são bem menores, mas são sofrimentos também, né? São dores também, porque a dor, e nós precisamos aprender isso, e eu aprendi isso de uma maneira interessante. Assim, eu lembro que minha filha tinha uma boneca que era a boneca mais farrapenta que ela tinha, assim, a mais feinha de todas, né? A mais barata de todas. E aquela boneca perdeu a cabeça. E eu disse assim: minha filha, deixa essa boneca para lá, você tem outras. Mas pai, é a Manuela. Então não importa. Para ela era a Manuela, não era uma boneca barata, não era uma boneca qualquer, era a Manuela. Então o sofrimento para cada um é diferente. A gente pode às vezes menosprezar o sofrimento do outro. Mas você está triste por causa disso? Que bobagem! Tem tanta gente sofrendo mais do que você. Mas não importa. O sofrimento de cada um dói em cada um. E nós temos que respeitar isso. É diferente. O outro é um terreno diferente do nosso. Então nós precisamos respeitar o sofrimento do outro. Então esses espíritos estavam preparados para sofrer muito. E eles sofreram muito em nome do Evangelho, em nome da proliferação do Evangelho. E nós temos que também fazer a nossa cota de sofrimento, ter a nossa cota de sofrimento em nome desse Evangelho. E como é que a gente vai sofrer? Dando testemunho, sendo que Paulo chamava de carta viva do Cristo. Cada um de nós é carta viva do Cristo. Então no nosso trabalho, no ônibus, no trânsito, a gente tem que estar ali pronto para exemplificar, pronto para dar o testemunho simples. Não é o testemunho da vida, não é o testemunho de um braço, de uma parte do corpo, é o testemunho da compreensão do outro. É o testemunho do amor, do perdão, da compaixão. Então, não achemos que por estar na doutrina espírita o sofrimento vai ser mais brando ou que nós não vamos sofrer. O sofrimento vai vir, mas nós vamos encarar o sofrimento de maneira diferente. Nós vamos sentir o sofrimento de maneira diferente. E eu acho que era por isso que Jesus dizia: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Como eu sempre faço, eu toco um pouquinho de violão. E eu vou tocar uma música antes da gente ir para o passe, que tem a ver com um pouco do que a gente conversou. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. De vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade
de oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Da direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão. No suor do vosso rosto angariareis o pão, do estentor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de crescer, de existir, de sofrer e de amar. Por favor, Senhor, ampara-nos nessa jornada, nesse caminho, nessa luta. Que sejamos, Senhor, soldados felizes do bem, soldados prontos a compreender e a modificar a dor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amparo e pela companhia desses espíritos amigos que sempre nos fortalecem, nos intuem, nos guiam. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Bastante nos invade, queremos levá-la conosco aos nossos familiares. Que todos que lá ficaram, Senhor, possam receber os eflúvios da Tua luz. E assim é que nos despedimos, pedindo aos nossos guias e protetores que nos permitam, em nome de Deus, estar encerrando a primeira parte de nossos trabalhos da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Cintila lá no céu, o amor do Pai, e em oração
a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Tua luz fez de mim lutador, enfrento mágoas com amor. Mestre, meu louvor não é nada frente à dor causada, meu irmão, por mim. Faz-me humilde pro perdão que traz paz, entender que ser cristão é amar, sofrer em nome dessa luz. Jesus, faz-me humilde pro perdão que traz paz, entender que ser cristão é amar, sofrer em nome dessa luz. Jesus,
clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Teu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, dentro de você, descubra o brilho do amor, brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais, herdeiro que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame assim poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança a luz, e a terra uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta o teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Gotas de orvalho que nascem da chuva ficam dizendo ao seu coração: esquece a tristeza, não há solidão, pois existe alguém te dizendo: eu sou seu amigo, vem comigo.
sua paz, sua luz, que ilumina o mundo. O amor de Jesus, sua paz, sua luz, que ilumina o mundo. Gotas de orvalho que nascem da chuva ficam dizendo ao seu coração: esquece a tristeza, não há solidão, pois existe alguém te dizendo: eu sou seu amigo, vem comigo, vamos juntos cantar, vem cá, que eu tenho tanta coisa pra te contar. O amor de Jesus, sua paz, sua luz, que ilumina o mundo. O amor de Jesus, sua paz, sua luz,